Graça e paz, Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Sou o pastor Nil Almeida e quero abençoar você com essa palavra. Salmo 19:12 que diz: quem pode entender os seus próprios erros? Purifica-me, tu, dos erros que me são ocultos. Queridos, é interessante entender que o Salmo 19 ele é dividido em duas partes. A primeira é uma revelação de Deus na criação, do verso 1 ao verso 6. E a segunda parte, a revelação de Deus na sua palavra, verso 7 ao verso 14. O que me chama a atenção é que o verso 12, ele marca a transição entre o poder da palavra e a resposta humana diante da palavra ou do poder da palavra. Então Davi aqui se coloca diante de Deus, só que reconhecendo que o seu coração é incapaz de perceber plenamente os seus próprios pecados. Você vê que no verso, essa versão diz: quem pode entender os seus próprios erros? Na verdade aqui, erros significam pecados, ok? Então, diante dessa verdade, o termo entender implica em discernir profundamente. É como se Davi estivesse dizendo: quem pode discernir de forma profunda os seus pecados? Também a palavra entender significa perceber com clareza. É como se Davi estivesse dizendo: quem pode perceber com clareza os seus próprios pecados? Louvado seja Deus. E o que me chama a atenção é que a expressão erros que me são ocultos refere-se, queridos, a pecados que não são percebidos, sim, motivações internas que são distorcidas, falhas escondidas no caráter por conta da estrutura de orgulho e pela limitação humana. Então, tem pessoas que erram, que falham, que pecam e não percebe que pecou. Não acha que não pecou. Então, assim, ela cometeu aquele pecado, mas ela não discerniu, ela não teve uma consciência que julgasse, que ardesse e que dissesse, que declarasse: não, eu errei nisso. Então não houve uma consciência pura, limpa, sã para discernir isso. Então tem muita gente assim, que nem Davi, pecando sem saber que está pecando, sem ter nem noção. Então Davi faz essa oração aqui, de uma forma muito profunda, porque ele diz: quem pode entender os seus próprios erros? Ou seja, quem pode entender os seus próprios pecados? Ele diz: Senhor, se há algum pecado em mim que eu desconheça, que eu não lembre, ou que eu pratiquei sem perceber, aí a parte 2 ele diz: purifica-me tu dos erros ou dos pecados que me são ocultos. Ou seja, se eu cometi pecado e não tenho consciência nem noção de que eu pequei, então me purifica, me santifica, me perdoa. Na verdade, ele está aqui se redimindo e pedindo perdão, porque ele entende que existem pecados, que são cometidos, mas que não são claros, que não há um discernimento profundo a respeito disso. Então isso serve para nós também. Quando ele diz: purifica-me tu, aqui Davi está fazendo um pedido sacerdotal. Davi está reconhecendo que somente Deus, aleluia, pode revelar, somente Deus pode tratar, limpar aquilo que o homem não enxerga, aquilo que o homem não tem noção, consciência. Somente Deus conhece o profundo do coração do homem. E por que esse texto é tão importante para nós? Primeiro, revela a limitação humana. Meus irmãos, o ser humano não consegue avaliar a si mesmo com total precisão. Na verdade, há áreas que são cegas, há áreas que são fracas, mas também há áreas que são intenções que estão ocultas. E a palavra de Deus, o próprio Espírito Santo de Deus, eles são essenciais para revelar aquilo que está escondido, para trazer luz sobre aquilo que está em trevas, aquilo que está oculto.
2, por que é importante? Aponta para Deus como fonte de purificação. Meus irmãos, não há no homem força suficiente, ou disciplina, ou moralidade que liberte ele do próprio pecado, né? Não há. Então, assim, o homem não pode perdoar os seus próprios pecados. Então, o ser humano comete o pecado, mas ele não tem como se auto-perdoar pelos pecados, né? Mas a ação de Deus, a ação divina, ela é purificadora, regeneradora, transformadora e, acima de tudo, é abençoadora. Então, isso é muito importante entender. Louvado seja o nome do Senhor. 3, mostra a necessidade da humanidade nas questões espirituais. A verdadeira vida piedosa, irmão, nasce de uma consciência limpa, sã, justa, pura, mas totalmente dependente de Deus. Lembre-se disso. Por quê? Porque com esse senso de consciência justa, aleluia, nos faz enxergar os nossos pecados, nos faz vencer as tentações e nos faz reparar os nossos erros. E 4, estabelece um caminho de santificação contínua. Queridos, santificação é um processo contínuo. Glória a Deus. Não se esqueça disso. Santidade não é um ato. Santidade é um processo diário, contínuo. O processo de santidade não cessa. São todos os dias. Então, o texto ensina que sempre haverá algo em nós que Deus precisa alinhar, tratar e revelar. Amados, e quando nós aplicamos em nossas vidas, é bom entender, primeiro, que devemos viver em constante autoexame. Não se esqueça disso. Normalmente as pessoas conseguem examinar o outro. Normalmente as pessoas conseguem olhar o defeito e a falha do outro, do próximo. Mas nós somos chamados para fazer um autoexame. É aquilo que Paulo diz lá em 1 Coríntios 11, 28. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão ou beba, né, desse cálice, ok? Então, autoexame, querido. Temos que fazer um autoexame. Reconhecer que não vemos tudo, que não percebemos tudo, mas que precisamos da luz do Espírito, né, da graça de Deus sobre nós. Segundo, buscar a purificação diária na presença de Deus. Querido, a oração, a confissão de pecados, a leitura da palavra, uma entrega e dependência contínua são essenciais para sermos purificados. Né? Paulo também diz que não devemos, que o sol não pode se pôr sobre a nossa ira, ou seja, aquilo que aconteceu hoje não pode ficar para amanhã, para depois de amanhã, resolve hoje. E evitar o orgulho e o auto-engano. Querido, muitos pecados começam não como rebeldia, não é pela rebeldia, mas acima de tudo, como cegueira. Né? Existe uma estrutura, uma base de orgulho, onde muitos estão ali alicerçados sobre elas. E por isso o coração se torna enganoso, o coração se torna duro, o coração se torna, totalmente fechado para as coisas dos céus e para as coisas da terra. E aí o inimigo entra e faz um estrago muito grande. Então, que tenhamos, sim, um coração totalmente guardado. Né? Salomão, em Provérbios 4, e o verso 23, ele diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, cultivar a sensibilidade espiritual. Né? Quanto mais próximo de Deus, mais percebemos, né, que nós estamos errando, pecando, falhando, enfim. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais vemos a realidade do nosso coração. Amém? E para fechar, meu irmão, lembre-se que os Salmos, né, 19 e o verso 12 nos fala de observar a nós mesmos, de examinar o nosso próprio coração, mas também a nossa própria consciência. Aqui, Davi, de uma forma sensível e totalmente dependente e rendido a Deus, ele consegue perceber que existia algo errado, mesmo que ele não tinha conhecimento. Mas a oração dele foi uma oração sincera, verdadeira e uma oração clara, pura diante de Deus. Assim deve ser a nossa.
devemos ser como Davi. Senhor, perdoe-nos. Perdoe-me por pecados que eu cometi, que eu não lembro, que eu não percebi, que eu não consegui enxergar a intenção. Me perdoe. E isso é tão importante. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre você a graça e a bênção do Senhor. Eu declaro sobre você um tempo novo, um tempo de cantar, mas um tempo também de meditar, um tempo de autoexame, um tempo de uma consciência limpa, de um coração transformado e purificado pelo poder da palavra, pela presença de Deus e pela ação direta do Espírito Santo. Que você possa, em nome de Jesus, ser mais do que abençoado e transformado pelo poder de Deus. E não se esqueça, há um Deus nos céus olhando para você, há um Deus nos céus preocupado com você e há um Deus nos céus que ama você. Então compartilhe com quem você ama. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um comentário. Deus te abençoe. Um abraço.